Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando mais um programa Humanamente, espaço de conversa, de acolhimento, para a gente falar aqui sobre saúde mental na parceria entre a Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, e você? Como é que está de comemoração de 20 anos de Band News? Muitas comemorações no mês de maio, de 20 anos de Band News FM, celebrando as 2 décadas de tanta proximidade dos nossos ouvintes e quase uma década de Humanamente. Pois é, 10ª temporada, ano que vem completamos 10 anos. A gente vai falar mais sobre isso, né? Ao Vamos longo sim, dos com próximos certeza. programas por aqui também. Doutora, a gente sempre busca no programa, de tempos em tempos, trazer reflexões sobre como melhorar a nossa relação com o corpo que habitamos, que vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa trajetória, e com a alimentação, que é a base da nossa existência, do nosso funcionamento também. E para as mulheres, sabemos que a questão é ainda mais profunda por causa da pressão estética, cultural, histórica, e entram fatores hormonais, desafios trazidos pela gravidez, pela maternidade. E por isso, hoje no Humanamente, teremos o prazer de receber uma convidada muito especial, a jornalista e escritora Daiana Garbim, autora do livro Fazendo as Pazes com o Corpo, de 2017, também autora de A Vida Perfeita Não Existe. Daiana, bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente nessa conversa por aqui. Eu que agradeço, obrigada Roberta, obrigada doutor Dani, que é um grande amigo. É uma alegria estar com vocês. Sabe que o ano que vem eu também completo 10 anos trabalhando com saúde mental e é muito legal ter espaços como esses para a gente conversar, para a gente acolher as nossas dores, para a gente sentir e mostrar para as pessoas que nós não estamos sozinhos na nossa dor. Eu acho que isso é fundamental e faz parte de um caminho de cura também. Olha, até já me arrepia, na abertura do programa já estou tudo arrepiado aqui, Roberta, porque a Daiana ela tem uma história de muita coragem e de muita generosidade de dividir com o público o seu desafio, né, e a questão que ela atravessou desde muito nova. Então, antes de a gente entrar diretamente nos detalhes, aí que a gente vai falar de transtornos alimentares, de distorção de imagem corporal, eu queria primeiro que você desse uma geral para o ouvinte, o que te levou a querer escrever essa história, a querer dar publicidade para uma coisa que não é fácil, né? Assim, todo mundo fala quando teve um infarto, o Boechat falava isso, né? Que tem uma hierarquia das doenças, que ninguém fala que tem hemorroida e nem ninguém fala que tem depressão, ou qualquer outro transtorno mental, né? Então esse seu passo foi um passo de coragem também, de generosidade. Eu queria que você falasse um pouco o que te motivou, como é que foi essa decisão, assim, não é de uma hora para outra, né? Isso vai sendo construído. Vai, Dani. Você sabe que na época que eu lancei o canal Eu Vejo, em 2016, quando eu publiquei um vídeo no meu canal do YouTube contando a dor que eu sofria, eu achei que naquela época eu estava fazendo aquilo para de alguma forma ajudar outras pessoas que passassem pela minha dor. Hoje, depois de quase 2 anos olhando para trás, eu vejo que aquele vídeo era um pedido de socorro, que talvez naquele momento eu não sabia nomear desse jeito. Porque o fato é que eu vivia um sofrimento indescritível com o meu corpo e com a minha alimentação, desde que eu tinha 12 anos de idade. Né? Olhando para trás, eu vejo que de fato o meu transtorno alimentar e a relação doentia com a imagem do corpo e com a alimentação começou já na infância. Mas aos 12 anos foi o momento em que eu comecei de fato a ter comportamentos que hoje a gente coloca dentro dos critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Então você veja, 12 anos é muito jovem. E eu fui vivendo daquele jeito e fui levando a minha vida, e ainda que com um sofrimento imenso que também me levou à depressão na juventude, eu segui tocando a minha vida. Então eu fiz faculdade, eu me formei jornalista, eu comecei a trabalhar em televisão, eu vim trabalhar na Globo aqui em São Paulo, que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, de alguma forma, aos trancos e barrancos, entre muito sofrimento, a gente vai tocando a vida. E aí a gente acaba achando que aquilo não é uma doença, que aquilo é um modo de viver, que aquilo é um estilo de vida. E eu acho que aí é muito perigoso. E foi por isso que eu decidi falar na internet, falar abertamente sobre doença mental e sobre os transtornos alimentares. Porque eu realmente achava,
ignorância, no sentido literal da palavra, na minha ignorância a respeito das doenças mentais, que desmaiar de fome, ficar o dia inteiro sem comer nada, tomar diuréticos, laxantes e remédios para emagrecer de forma desordenada, que aquilo tudo era parte de um estilo de vida de uma pessoa que odiava o próprio corpo e que achava que a única forma de ser feliz era por meio da magreza extrema. Eu nunca imaginei que aquilo era uma doença. Então, quando eu tive o meu diagnóstico aos 36 anos, eu comecei a estudar sobre isso e aí a jornalista apareceu aí pensando, não, mas tem uma dor aqui que não está sendo falada, tem um dado importante aqui que não está sendo visto. E aí eu comecei a pesquisar e vi, enfim, que a doença mental é muito mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina, que o transtorno alimentar está muito mais presente na vida de mulheres e meninas cada vez mais cedo. E foi por isso que eu comecei, Dani, Roberta. De verdade, eu gostaria de promover, se fosse possível, alguma mudança nessa realidade para que as nossas meninas não adoeçam como eu adoeci. Quando eu penso, a minha mãe conta que com 5 anos eu já chorava, que me sentia gorda e apertava a minha barriguinha e não quis mais fazer balé porque tinha que usar maiô, eu penso quanta vida eu perdi desde os 5, 8, 10, 12 anos. E hoje eu olho para minha filhinha que tem 4 anos e penso, eu não posso permitir que isso aconteça de novo, eu não posso permitir que uma menina ou uma mulher passe 20 e poucos anos doente de uma doença que tem tratamento, que tem médicos qualificados. Então foi isso, foi um desejo de me curar e de falar para as mulheres, ei, não é normal viver odiando quem você é. Não é normal viver odiando o seu corpo. E não é normal que a comida controle cada passo da sua vida. Então foi por isso, acho que as duas coisas. Um desejo de encontrar um caminho de cura e um desejo de que as meninas e mulheres não adoeçam como eu adoeci. E a Daiana vem falar de um tema, né, doutor? A gente vê essa geração de mulheres e de pessoas fazendo uso indiscriminado das canetas emagrecedoras, das medicações também, que, é claro, representam um avanço para aquelas pessoas que têm indicação, mas que muita gente acaba usando, inclusive, sem orientação médica, e há um perigo nisso tudo. E vem falando no momento em que a gente discute novamente o papel das redes sociais em toda essa pressão estética que acaba recaindo ainda mais sobre as mulheres. Daiana, tem muitas mulheres sofrendo com distúrbios alimentares que não sabem. E quais são os tipos principais desses distúrbios? Coisas que você também aprendeu ao longo dessa jornada, eu imagino, conversando com outras pessoas. Sim, eu acho que muitas mulheres. Quanto mais eu trabalho com isso, mais conversando eu percebo os comportamentos disfuncionais, o sofrimento com a comparação do corpo nas redes sociais. Então eu te diria, e aí o Dr. Dani pode me ajudar com isso, que o dado que a medicina tem de quanto % das mulheres enfrentam transtornos alimentares, eu tenho certeza que ele é bem menor do que é de fato. Porque muitas mulheres não sabem que estão doentes, não buscam ajuda, não procuram e vivem uma vida inteira em guerra. Então, a gente tem os principais que muita gente conhece, né? Anorexia, bulimia, a compulsão alimentar, o transtorno dismórfico corporal, que é a distorção do jeito que a pessoa sente a imagem do próprio corpo. Tem vigorexia, que acontece muitas vezes com os homens que precisam ficar cada vez mais musculosos. Então, quando a gente fala tem a ortorexia, que é o vício na comida saudável. Então, quando a gente fala do adoecimento com o corpo e com a alimentação, a gente tem vários tipos possíveis de adoecimento. E que bom que temos vários tipos possíveis de tratamento, de cura, de melhora. Mas para isso, primeiro, e é o primeiro passo fundamental, né, Dani, para curar qualquer doença mental, eu admitir que tenho e que preciso de ajuda e procurar um médico que por acaso se chama psiquiatra, né, Dani? Que medo que as pessoas têm do psiquiatra. Olha como ele é bonzinho, gente! Mas esse é uma prestação de serviço aqui do Humanamente, né? Há quase 10 anos aí. Desmistificar mesmo a psiquiatria, né? E mostrar que a psiquiatria não é um médico de louco, como se dizia no passado, né?
mas que é isso, para a gente tratar dos problemas emocionais, das questões individuais, é que o enriquecimento desse debate a partir dos relatos em primeira pessoa é brutal, né, Rô? Uma coisa é o psiquiatra falar, olha, não precisa ter medo de mim. Aí tem um conflito de interesse, né? Porque eu estou querendo que os pacientes venham. Aí quando alguém, a Dayana, um artista, um cantor, um jogador de futebol fala sobre isso, a gente sempre repercute nas nossas colunas do Humanamente, porque mostra para a população de, puxa, mas se ela, se ele, se alguém famoso, de destaque, também precisou, então não é vergonha nenhuma eu precisar. Então é isso que a gente tem feito aí nesses últimos 10 anos. Só para amarrar o bloco, eu doutor. costumo dizer... Pode completar, Day. Eu costumo dizer que a doença mental, ela não tem idade, não tem raça, não tem cor de pele, não tem profissão, não tem grau de instrução. Não é gente burra que tem doença mental, nem gente inteligente. Não tem isso. Eu já recebi, desde que eu comecei o meu trabalho, eu recebo muitos e-mails de relatos de pessoas que se identificaram e começaram o tratamento. E eu já recebi de uma senhora que é semi-analfabeta e de uma mulher que mora no exterior, fala 4 idiomas e tem pós-doutorado. Então, a doença mental, ela pode estar presente em qualquer pessoa, em todas as esferas. Só que a gente tem vergonha de olhar para isso, né? Se eu quebrar a perna, eu não hesito nem um instante. Ir no médico, engessar, andar de muleta, tudo. Dor física a gente não tem vergonha de ter. E aí a minha pergunta sempre é que a gente acha que tem que se envergonhar de uma doença emocional? Só para amarrar o bloco, doutor Daniel, como é que a psiquiatria pode tratar distúrbios alimentares? Quando a pessoa deve procurar um médico? Quando ter certeza que essa relação não está de fato saudável? Eu sempre digo e eu insisto, não espere ter certeza. Procure na dúvida. Na dúvida, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e você não ter procurado. Então, a gente vai expandir isso no próximo bloco, mas se a relação está fora do seu controle, não é mais você que manda na comida, mas é a comida que manda em você. Se aquilo te prejudica, vale a pena procurar ajuda. Se descobrir que não é nada, tudo bem, só vai ter uma relação melhor com a comida. Se descobrir que é um transtorno mental, a gente vai fazer intervenções específicas. Vamos chamar rapidinho os dados da nossa sala digital, também para entender o quanto as pessoas têm buscado na internet sobre esse assunto. Levantamento aqui da nossa sala digital da Band, aí é claro, né, que entre as principais perguntas nos últimos anos, como ter uma alimentação saudável, a importância, como mantê-la e quais os benefícios dessa alimentação. E aí, o que seria uma alimentação saudável é uma conversa bem profunda que a gente pode seguir também. Mais uma tela por aqui. Sobre alimentação e dieta saudável, o principal termo mais buscado de todos, maior desejo, 10 entre 10, emagrecer. Mas também buscas para gestantes, crianças, ganhar massa muscular e emagrecer rápido. Não basta emagrecer, né? A pessoa quer dieta para emagrecer rápido. Né? Porque para demorar também não é o desejo que a gente pega aí nas redes sociais. E temos mais algumas telas, vou pedir para o nosso Glauco colocar para a gente. A anorexia liderando o interesse entre transtornos alimentares. E aí bem à frente das buscas por bulimia e compulsão alimentar. E uma última tela também, que ainda mostra que os brasileiros estão cada vez mais interessados em saber se o que comem é saudável. A gente viu um aumento muito grande na pandemia, mas continua subindo as buscas pela alimentação saudável, o que mostra pra gente que ainda há muita desinformação. Há muita informação circulando pelas redes sociais sobre alimentação mais radical, sobre cortar diversos tipos de alimento. Eu acho que as pessoas se sentem um pouco perdidas também sobre qual informação, qual alimentação seguir. Pois é, eu vou puxar aqui um assunto com a Dayana sobre alimentação saudável, mas antes, assim, só se as pessoas estão realmente, né, interessadas e com dúvida, normalmente, como regra geral, se você está desembrulhando, não é muito saudável, não. Se você está descascando, é melhor, né? O alimento, de forma geral, funciona essa regra. Pode ter uma exceção ou outra, mas de forma geral você está desembrulhando é pior do que você está descascando. Agora, Dayana, eu queria te ouvir, porque uma das dificuldades no tratamento dos transtornos alimentares é que às vezes ele se disfarça de uma busca por saúde. Né? Então, nem sempre cai a ficha, ou a pessoa às vezes caiu a ficha, mas ela vai disfarçando, às vezes para os outros, às vezes para si mesma, que não.
Isso não é um problema, é o contrário, eu estou querendo uma dieta saudável, o meu objetivo aqui é ficar bem, né? É mais ou menos assim, vou colocar a diferença, grosseiramente, entre o álcool e a cocaína, né? Porque a cocaína, o cara começa a ficar dependente, ele já sabe, porque é uma droga que é estigmatizada, é proibida, é crime, então é um problema. O álcool demora mais, às vezes, para cair a ficha, porque o sujeito está no churrasco, ele está numa pizza, ele está ali socialmente aceito. Então, eu queria te ouvir, na sua experiência, como é que foi, se você passou por isso, se você vê pessoas passando por isso, usando a ideia de uma alimentação saudável quase que como uma desculpa, justificando, no fundo, um transtorno alimentar. Geralmente, doutor Daniel, geralmente o que acontecia comigo e eu vejo, né, como as pessoas me contam, às vezes a gente começa quando jovem nessa busca. Eu quero ser mais saudável, por isso eu quero emagrecer. E aí, por uma série de fatores, a gente acaba perdendo a mão nesse quero ser saudável e quero emagrecer. E aí você começa a tirar grupos alimentares. Então, não, para eu ficar mais saudável eu tiro o carboidrato. Não, eu tiro o glúten, eu tiro a lactose. Agora eu vou tirar a carne vermelha, eu vou tirando. Quando eu percebo, a minha alimentação tá tão restrita que eu já não me permito comer quase nada. Aí eu tiro o açúcar, e aí a gente precisa acender um alerta muito importante, né? Porque será que de fato você está buscando saúde? Porque eu sempre gosto de trazer uma reflexão. Será que é saudável comer um brigadeiro quando você vai num aniversário? Ou será que o mais saudável é você levar uma marmita, 0 carbo, num aniversário e todo mundo confraternizando menos você? É uma pergunta polêmica. Sensacional. Mas eu adoro trazer esse exemplo. Porque eu, em inúmeras vezes, ia a festas e não é que eu levava marmita, eu ficava em jejum, eu não comia nada. E quando alguém me questionava, eu dizia que já tinha comido. Só que eu estava doente e não estava em busca de saúde. Eu tinha uma dor infinita dentro de mim, que eu achava que sendo cada vez mais magra, eu seria feliz. Mas eu estava muito longe de ser saudável, porque eu já desmaiei, porque eu tinha ficado o dia inteiro, porque eu tinha comido uma maçã e tinha tomado diurético. E aí eu acabei dentro de uma ambulância. É saúde? Está muito distante. Então, veja, se você que está me ouvindo tem uma alimentação super restrita, você leva a sua marmita para todos os lugares, mas você está genuinamente em paz com o seu corpo, em paz com o seu estilo de vida, perfeito. Pode parar de assistir esse programa que você não tem nada. Agora, se você vive, né? Pode ir embora, vai para o próximo. Se você vive 24 horas por dia pensando em quantas calorias você vai ingerir, qual a quantidade de gordura, de açúcar, de proteína, de carboidrato, você não sai de casa sem a sua refeição estritamente pesada. Se você checa o seu corpo centenas de vezes na balança, no espelho, com uma fita métrica, se você deixa de ir a lugares quando você se sente envergonhada com o seu corpo, se é uma obsessão, o que você vai comer, quando você vai comer, de que forma você vai comer, eu receio que você pode estar precisando de uma ajuda. Só que veja como é fácil confundir isso, né, Dani e Roberta? Porque nós estamos numa sociedade que exalta o cuidado ao corpo. O wellness agora virou um luxo, uma moeda de eu sou melhor do que você porque eu cuido. O meu corpo é meu templo e eu me cuido e não como porque tudo é veneno. Eu sempre digo, calma, gente. Muitas vezes a gente está adoecendo de outra maneira. Eu posso dizer para vocês que hoje, quando eu saio com amigos e como uma fatia de pizza, eu vivo um momento muito feliz. Porque por muitos anos eu saía e não comia nada. E não era, de novo, não era nenhuma busca por saúde. Era uma pessoa adoecida que não percebia que estava doente. Então, eu gosto muito de uma psicanalista, Luciana Sadi, que ela tem uma frase que foi muito impactante para mim quando eu ouvi a primeira vez. Ela disse, é um ódio revestido de cuidados com a saúde. Olha que frase importante. E era isso que eu vivia. Eu tinha, de alguma forma, uma sensação de inadequação que me fazia não suportar o corpo que eu tinha e a imagem corporal que eu enxergava no espelho, mas era uma espécie de desvalorização de si mesma, de ódio a si mesma,
E não foi comendo X ou Y alimento que eu encontrei a cura. Foi entendendo de que dor eu estava falando. E isso só foi possível pelo tratamento com a minha psiquiatra, pela terapia, que sigo fazendo até hoje. Então, é muito fácil da gente confundir o adoecimento com o estilo de vida fitness e saudável. Sim. Tem uma colega nossa, né, Daiana, colega de editora Sextante, a doutora Sophie Derran, que a gente já entrevistou, inclusive, aqui no Humanamente, e ela tem uma coisa interessante, que ela diz, olha, o alimento não tem só valor calórico, a gente pensa no valor calórico, mas a gente esquece que o alimento tem valor afetivo, tem valor social, tem valor de relacionamento, tem um monte de valores que fazem parte da alimentação e que a gente abre mão dele, nessa coisa pouco saudável de você você sai da mesa. Né? Você não compartilha, você não está em sintonia com as pessoas quando você fala, não, isso aqui não. Você pode até estar sentado lá, mas de alguma maneira você está se excluindo e de fato isso é menos saudável, né? Sim. Então, essa provocação eu acho que ela é muito pertinente. Às vezes, como a gente estava falando no primeiro bloco, né? Um dos sinais de alerta, é o que a Daiana está bem descrevendo agora, é quem manda em quem. Você não está mais, nesse momento, mandando na sua alimentação. É a sua alimentação que está mandando em você. Ela que determina onde você vai, quando você vai, que hora você vai, o que você vai fazer. Você não é livre. Tem uma das definições de transtorno mental que é justamente essa perda de liberdade. Você não faz mais o que você quer. Sim. Você faz o que você é obrigado por essa imposição, né? Então, essa é a vivência de quem está nesse transtorno. E ainda... A doença se instala quando a gente perde a autonomia, né, Exato. doutor Dani? Eu perdi a autonomia do espaço da comida, do sofrimento que tinha com relação à comida. E olha que curioso, quanto mais uma pessoa pensa em não comer, mais ela pensa em comer. Então, o transtorno alimentar, ele te perturba com pensamentos sobre a alimentação o dia inteiro, 24 horas por dia. Porque você pensa em o que você desejaria comer e o que você vai fazer para não comer. Para controlar, para ir contra a fisiologia do seu corpo que precisa de alimento para ficar vivo. Então é como se eu mandasse todos vocês agora, para de respirar e você vai tranquilo conseguir? Não vai, O alimento é assim. Então ela é uma relação, às vezes as pessoas diminuem um pouco o tamanho do sofrimento com o transtorno alimentar. E eu digo, se você quer entender o sofrimento que uma pessoa com transtorno alimentar passa, pensa quantas vezes você se senta na mesa para comer por dia. Essa pessoa, no mínimo, tem o maior sofrimento da vida dela 3 vezes por dia, quando o corpo dela pede um alimento. Então, é uma dor que eu posso falar para vocês de coração, de quem viveu, que passa a dominar a sua vida, ao ponto de que o que já aconteceu comigo, de você achar que viver não vale mais a pena, por tamanha dor que você está vivendo. Então, por isso que eu falo, os transtornos alimentares, eles podem ser muito graves, porque eles têm... E aí o Dani explica melhor que eu. Explica aí, Dani, sobre as comorbidades. O que um transtorno alimentar pode levar a pessoa a sofrer também? Não, de fato, o transtorno alimentar, ele é muitas vezes acompanhado de outros problemas, né? Que a gente chama de comorbidades. Vem outros transtornos juntos. A própria Daiana falou, ela tinha depressão. Né? Então, porque imagina, você o tempo todo lutando contra isso, você preocupado, você desgastado, isso pode levar a quadros depressivos. Às vezes, paradoxalmente, transtornos de dependência química, né? Porque a pessoa fica com fome e aí ela vai disfarçar a fome com substâncias químicas, transtornos de personalidade, muitos transtornos de ansiedade, né? Porque a pessoa fica em volta daquilo, às vezes até um componente obsessivo, ou seja, os transtornos alimentares, eles precisam ser vistos dessa maneira, dessa perspectiva global, dessa perspectiva do sujeito como um todo. Então tem que ser um tratamento psiquiátrico, sim, mas com a terapia, com acompanhamento nutricional, às vezes com a terapia familiar. Muitas vezes, eu não sei se a Daiana passou por isso, mas a família acaba sendo envolvida naquilo e ela vai entrando, porque a resistência à comida e as imposições, elas vão mudando a dinâmica familiar e quando a família vê, ela está envolvida naquilo. Então, uma terapia familiar muitas vezes também é importante, precisa ser essa abordagem completa do ser humano completo para a gente conseguir diminuir esse sofrimento todo.
não é, que ele vem acompanhado dos transtornos alimentares. A gente segue nessa conversa por aqui, Daiana, e no último bloco a gente estava falando sobre os transtornos alimentares muitas vezes estarem camuflados de busca por saúde. E eu fiquei pensando aqui também nas compensações que muitas vezes são feitas com o exercício físico, como acaba se tornando uma punição para muitas pessoas ou para muitas mulheres que compensam a culpa que têm da alimentação no exercício físico, em algumas situações até exagerado. Como é que foi que o exercício físico te ajudou nesse processo de cura que você buscou nos últimos anos, Daiana? Perfeito, Roberta, você trazer esse assunto para a conversa, porque isso é uma coisa que as pessoas fazem com muita frequência, e inclusive é exaltada na rede social, né? Quem é que não malha e posta o tá pago? Criatura, tá pago o quê? Você estava devendo o quê? Eu, quando vejo um tá pago, eu... Porque tá pago o quê? Você está devendo alguma coisa porque você comeu alguma coisa que você gosta? Cuidar do seu corpo é uma obrigação e você tem que prestar contas a seus seguidores da rede social. Então, eu acho que tem tanta coisa envolvida ali, e eu vou exemplificar como era a minha relação com o exercício físico. O exercício físico, antes de eu fazer o meu tratamento, ele era uma punição pelo que eu havia comido. Então, eu usava um reloginho de contar calorias, e se eu achava que eu tinha ingerido 800 calorias naquele dia, eu ficava na academia até queimar 800 calorias no reloginho. Então, olha se isso é pouco doentio. E quantas pessoas que fazem isso achando que está tudo bem, que não tem nenhuma relação disfuncional com o exercício. Então, o exercício físico muitas vezes entra na vida da pessoa com mais atividade do que aquele corpo consegue suportar, exercício extenuante, e sempre a mentalidade, superficialmente, pode ser: estou saudável, estou cuidando do meu corpo. Mas se aquela pessoa fosse examinar genuinamente, inconscientemente, o que ela está fazendo, ela está punindo o corpo dela por um alimento que ela se sente culpada de ter comido. Então, agora eu preciso queimar, eu preciso arrancar de mim essas calorias que eu comi. E isso é muito doentio. E aí você me pergunta como que foi durante o tratamento. Eu precisei, na verdade, de ficar um tempo sem fazer ginástica. Eu acho que no primeiro ano do meu tratamento, eu precisei romper com esse padrão mental, porque acaba virando um padrão mental. Então, eu joguei fora todos os reloginhos de medir calorias e tempo que eu tinha, eu não uso. Outro dia eu comecei a correr, que eu queria correr a corrida do Graac, e aí a minha professora: vamos botar o reloginho. Eu falei: nem pensar, reloginho nem pensar. Tem coisas que eu não quero voltar nunca mais a fazer na minha vida. Então, o reloginho de contar caloria é uma coisa que nunca mais eu vou querer usar na minha vida, porque ele me leva a momentos de muito sofrimento, entende? Então, eu acho que maturidade também é a gente entender o que nos faz mal, né? E não deixar mais voltar para a nossa vida. Então, eu fiquei um tempo, talvez um ano, eu acho, sem fazer nenhuma atividade física, o que também não é saudável. Mas eu precisei voltar a conectar o meu corpo com uma atividade física saudável e prazerosa. E agora eu fico nessa descoberta, sabe? Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de puxar ferro, mas eu não suporto ficar andando na esteira, é uma tortura. Andar, correr é uma coisa que de fato não me traz alegria. Então eu tento fazer outras coisas, sabe? Ou caminhar ao ar livre, ou até dar uma corridinha às vezes no parque, mas aquela coisa na esteira é uma coisa que eu aprendi que não me traz prazer. Então a gente precisa também ter uma autoobservação, né? Será que eu faço o exercício de verdade porque eu estou cuidando do meu corpo, ou eu estou castigando o meu corpo pelo que eu comi? Eu acho que essa é uma bonita reflexão que a gente pode se fazer. A minha professora sempre perguntava, agora ela já aprendeu, mas sempre perguntava, cada vez que a gente ia fazer alguma coisa, eu queria correr, eu queria nadar, comecei a fazer academia, ela falava: qual é o seu objetivo? Como se eu tivesse, eu falava: não, meu objetivo aqui é adiar a morte. A única coisa que eu quero, não quero emagrecer, não quero ficar forte, bonito, só quero adiar a morte. Ou seja, eu quero ficar saudável, né? E tudo volta, né, Daiana, para quem está mandando em quem.
É a atividade física que manda em você ou é você que manda a atividade física? É você que escolhe ou... E agora, Dani, agora eu faço para não ter dor na lombar, para poder sentar no chão para brincar com a minha filha. Então os objetivos vão mudando. Eu falo, olha, pode falar coisa, se eu ia dizer, ser gostosa já está fora de questão, agora é só para não ter dor na lombar. Mas a gente tem falado, inclusive a atividade física é bom a gente frisar, né? Porque ela pode ser, inclusive, critério diagnóstico para a bulimia, por exemplo. É um dos critérios diagnósticos, que a bulimia, ao contrário da anorexia, que é a restrição. A anorexia é a restrição do alimento, eu me vejo sempre muito gorda, eu me vejo sempre com uma distorção da imagem corporal, então tem uma restrição grande, de forma geral, tem subtipos, mas é isso, né? Comer cada vez menos, emagrecer cada vez mais. Na bulimia, a pessoa faz um pouco isso, mas aí ela perde, né? Porque o cérebro entra no modo de sobrevivência, fala para com isso e a pessoa tem uma compulsão alimentar. E ela tem o binge, ela come numa velocidade gigantesca, o que vê pela frente, e esses binges muitas vezes são depois seguidos de comportamentos de purgação. Que o clássico da bulimia é provocar o vômito, mas às vezes não é provocar o vômito. Às vezes é a pessoa usar laxantes exageradamente ou outras substâncias para eliminar, e às vezes o exagero da atividade física, né? Que também é o comportamento compensatório da perda de controle na ingestão da comida. Mas, de novo, a gente está falando o quê? De uma perda de controle. Eu não como o que eu quero, quanto eu quero. Eu perco o meu controle e tenho essa compulsão alimentar, né? Então, a gente também precisa ficar atento com a atividade física. A gente sempre fala, é sempre muito bom. Estamos convidando todo mundo para correr a São Silvestre com a gente, mas é quem manda em quem. É no sentido da saúde e não no sentido de eu obedecer uma compulsão que manda em mim. Sim, e é claro que a gente está falando de situações que saíram do controle, né, doutor? Eu até brinco aqui na rádio que eu comecei a correr por causa de provas da Band News FM e eu comecei a correr para emagrecer, com esse único objetivo. Mas eu estava brincando outro dia falando que ingênua, né? Porque ao longo da jornada eu fui descobrindo que a corrida ela me ajuda, ela me melhora. Ela melhora a minha saúde mental, é o meu momento comigo, de conexão. Mas eu comecei para emagrecer. Então, assim, teve essa cobrança inicial que é muito ruim e que é muito injusta, né? E que a Daiana estava explicando muito bem. Agora, Daiana, a gente... Roberta, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que a gente tem que também validar muito o desejo de uma pessoa de emagrecer, como você está nos trazendo aqui. O desejo da pessoa genuíno de perder um pouco de peso, de ter menos gordura, de correr para emagrecer, de se sentir mais bonita, por que não? Eu acho que também quando a gente começa a estudar os transtornos alimentares, a gente começa, não, porque todo mundo que quer emagrecer tem transtorno alimentar, e eu acho que não, eu acho que a pessoa querer se sentir mais magra, para se sentir mais bonita, para se sentir mais leve, mais saudável, é um desejo genuíno, é bonito ela querer se querer. A grande questão é quando, o Dr. Dani explicou, isso foge do controle, se torna o que manda na sua vida, e aí você deixa de fato de fazer algo saudável para fazer algo que está te adoecendo. Acho importante a gente fazer essa diferenciação também. Com certeza, muito importante. E eu ia falar, porque a Daiana também é mãe de uma bebezinha linda, eu também sou mãe de uma bebê de 1 ano e 4 meses, e eu acho que a gente aprende tanto com a introdução alimentar delas, né, e deles, das crianças, da forma com que a gente cuida da alimentação dos pequenos. Eu comecei a refletir muito sobre a minha alimentação, olhando como eu estava preparando as refeições da Clara, que é a minha bebê. Então, assim, se eu me alimentasse daquela forma, ia ser muito melhor. A minha vida seria melhor, né? E como eles se interessam pelos alimentos, pelas texturas, e, enfim, comem as comidas ali naturais, até porque é o que a gente oferece hoje em dia, a gente tem tanta informação para fazer essa introdução alimentar de uma forma mais saudável. O que você também aprende com a sua bebê, Daiana, nesse processo de alimentação? E como é a sua alimentação hoje, nessa busca por ser uma alimentação saudável? Você sabe que eu aprendo muito sobre fome e saciedade, né? Porque quando a gente adoece de um transtorno alimentar, a gente se desconecta completamente da noção de fome e saciedade. Você nunca sabe, de fato, quando você está satisfeita e quando você está realmente com fome. Essa conexão fica muito afetada pelo adoecimento, né? Pela necessidade de comer pouco, e aí depois, como o Dr. Dani explicou, no caso da bulimia, de ter a compulsão. E ao olhar uma criança se alimentar, você vê muito claro
que eles comem aquilo que é necessário, e quando uma criança está satisfeita, se você tentar enfiar uma colher de comida na boca dela, ela não vai comer, ela vai cuspir. Percebe? Acontece com você, Roberta? Super, o tempo todo. A E minha olha não como fala isso é nem. rico. Ela não fala nem não, ela fala no. Então eu acho que se a gente puder olhar, né, a gente também se alimentava assim. A gente tinha essa sabedoria interna e a gente perde de tanto fazer dieta, de tanto alguém te impor o que é uma alimentação correta, qual é a quantidade de X gramas e X proteína e carboidrato e não sei o que você tem que comer. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir, de alguma forma, resgatar esses sinais que a gente vê as nossas criancinhas fazendo, né? E você me pergunta da minha alimentação hoje em dia, eu sou muito feliz, assim, porque eu tenho paz, principalmente. Paz quando eu sento numa mesa para comer. Então, se eu estou com vontade de comer um prato de macarrão, eu como. Se eu estou com vontade de comer um bife com salada, eu como. Outro dia alguém perguntou para minha filha, ô Lua, o que o papai gosta de comer? O papai gosta de comer pizza. E a mamãe, o que a mamãe gosta de comer? A mamãe gosta de salada. Por quê? Porque eu como salada todos os dias. Geralmente não de manhã, no almoço e no jantar, mas em uma das duas refeições sempre tem alface, tomate, palmito, porque eu gosto, porque me faz bem, porque meu intestino funciona melhor. E não porque é uma obrigação, como já foi. Então, essa relação muda completamente. Tipo, hoje eu tô com vontade de comer uma sobremesa. Eu consigo desfrutar daquilo, sem culpa, com atenção, pensando que aquilo é gostoso, que alguém fez com carinho, sabe? E às vezes eu me lembro da minha avó fazendo bolinho de chuva para mim na infância. Eu conseguiria dizer para vocês o cheiro do bolinho de chuva da minha avó. Então, olha quanto afeto, quanto carinho, quanta coisa boa tem na alimentação. Mas quando a gente adoece, a gente perde tudo isso. E a comida vira medo, culpa, terror, muitas vezes. Então, é por isso que eu faço esse trabalho, que eu tenho meu livro, que é esse aqui, o Fazendo as Pazes com o Corpo, que é o primeiro livro. Nesse livro eu conto em detalhes toda essa história, né? Tem bem mais detalhes ali que hoje em dia eu já nem gosto de falar, porque graças a Deus faz parte do passado e é engraçado, né, Dani, que quando a gente encontra um caminho de cura, tem coisas que a gente pensa, nossa, mas eu fazia aquilo. Então é muito bom poder olhar e dizer, eu tive um transtorno alimentar e não tenho mais. E isso é ter paz. E eu costumo dizer que não é só ter paz na comida, é passar a gostar de ser quem você é. Se teve uma coisa que a minha busca por saúde mental me trouxe, foi aprender a honrar minha história e ter orgulho da mulher que eu sou. Orgulho da menina que eu fui, da profissional, da mulher, da mãe. Porque quando eu estava adoecida, eu não tinha nenhum senso de valorização de mim mesma. Eu só tinha uma sensação de incapacidade, de insuficiência, um abismo dentro de mim que eu buscava e achava que eu ia encontrar sendo magra, tendo um corpo esquelético. Porque veja, eu estou contando tudo isso para vocês, eu pesava 10 quilos a menos quando eu estava doente. E ainda assim eu achava que tinha que pesar 10 a menos. Então é um abismo de fato. Você não se enxerga e você vivencia uma necessidade de emagrecimento que nunca tem fim. Então, aprender a amar a si mesma, a respeitar a si mesma, a ser confortável sendo quem você é, além dessa relação com a alimentação, Roberta, que fez parte do meu caminho de cura. Maravilhoso. Muito legal, Daiana. Obrigada, viu, por compartilhar. Olha, fala, né? Nunca mais vamos me chamar, pode falar. Vamos te chamar muitas vezes. Amamos. Obrigada por compartilhar essa conversa, toda essa história com a gente. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui do Humanamente vão amar. E quem pegou a conversa no meio, pode procurar na íntegra pelo site da Band News FM, na versão em imagens pelo YouTube e em podcast pelos principais tocadores. Daiana, obrigada. Brigadíssimo. Foi muito bom. Eu que agradeço. E se alguém que ouviu a gente se identificou com alguma coisa que eu contei, quiser conversar comigo, quiser me mandar um e-mail, não adianta mandar mensagem no Instagram, porque eu não consigo ver, que tem muitas. Manda um e-mail para daiana@euvejo.vc. Eu leio todos os e-mails e respondo com muito carinho. Porque as pessoas mandam, às vezes, Dani e Roberta, relatos de sofrimento de uma vida toda, que nunca tinham identificado dessa forma.
Então, quando a gente fala de uma dor, às vezes a gente acessa a dor da outra pessoa. Então, se você se viu em alguma palavra que eu disse, manda um e-mail, vamos conversar e busca ajuda. Fala com o Dr. Dani, ele é um psiquiatra muito legal. Procurem ajuda. É isso aí. Beijo, Dai, obrigada. Valeu. Doutor Daniel, na semana que vem voltamos com mais assuntos importantes sempre aqui no Humanamente. Até lá. Tchau, tchau.